Pastor Darlan, tá me ouvindo tranquilinho? De boa? Amém. Ótimo, ótimo, ótimo. Amém. Eu vou dizer para o senhor que é uma honra poder estar com o senhor. Eu tenho vi alguns irmãos chegando aí agora. Nós estamos gravando essa janela de oração. Depois que ela encerrar aqui, a gente vai colocar no YouTube, tá? Em nome de Jesus, né, irmão? Essa vai dar certo, né? Amém. A última janela a gente gravou, mas o áudio não foi, não sei porquê. E aí não deu pra gente postar. Mas essa vai dar certo, em nome de Jesus. Estamos gravando aqui. Amém. Aleluia. Pastor, eu quero agradecer a disponibilidade do senhor em poder estar com a gente nessa janela de oração. Essa janela de oração ela está baseada no livro de Daniel, quando Daniel recebe decreto de que não era para orar, ele não dá ouvido a isso. Ele vai e ele ora, abre a janela da casa dele, ele profetiza, ora em direção à terra dele. E hoje, aleluia, a graça de poder receber o senhor aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria que a gente pudesse orar, amém? Orar, aleluia. Crer em nome de Jesus que Deus há de falar com a gente. Pai, amém. Grato a Ti. Obrigado, Jesus, pela honra, privilégio que o Senhor tem nos entregado de poder estar com o Teu Filho, papai, pastor Darlan, esse grande homem de Deus. Nós queremos, Senhor, pedir a Ti que o Senhor venha falar conosco através da vida do Teu servo. Papai, que aonde essa janela de oração chegar, aonde esse vídeo for visto, aonde esse áudio for ouvido, que a Tua presença se transforme em realidade, em o nome de Jesus. Nós somos gratos a Ti, papai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Só fica na liberdade, vou passar para o Senhor, ministra ao nosso coração aquilo que Deus propôs ao Senhor, amém? Uau, aleluia, pastor Caleb. Graça e a paz aí, os amados irmãos, essa igreja linda aí de Nova Chavantina. Você sabe que eu sou seu fã, né, pastor Caleb? Tenho te acompanhado aí nas redes sociais, tenho visto aí o trabalho fantástico que Deus tem feito através da sua vida e juntamente com os irmãos aí da igreja, e é sempre um prazer poder participar desses eventos, desses moveres aí do Senhor, juntamente com você, juntamente com essa igreja aí fantástica de Nova Chavantina. E eu quero dizer para vocês, irmãos, cuidem desse pastor aí, viu? Cuidem, valorizem esse pastor aí, que às vezes, pastor Caleb, nós pastores, líderes, irmãos, às vezes fazemos parte de um mover, e às vezes a gente não percebe o mover que Deus está fazendo. A gente não percebe a dimensão, né, pela qual nós estamos caminhando em Deus, andando em Deus, e às vezes achamos que Deus está fazendo muito pouco, que as coisas não estão acontecendo, mas eu que estou de fora, que acompanho aí os cultos de vocês, acompanho aí esses eventos fantásticos que você faz aí, domingo de ceia, vão para a rua, né, dão a ceia para os irmãos, oram pelos irmãos, oram pelas cidades, os eventos, os momentos proféticos que vocês fazem aí. Então eu que estou de fora, eu consigo contemplar, né, a dimensão e aquilo que Deus tem feito em meio a vocês e através da vida de vocês. Então valorizem esse homem aí, irmãos, que ele é muito precioso, viu? Sou meio suspeito porque eu sou fã dele, né, como disse, tenho um carinho muito grande, mas não posso deixar de compartilhar isso com os irmãos, porque é uma realidade, é algo real, né? Esse homem tem um coração muito grande, tem um chamado realmente poderoso em Deus, e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas aí, Nova Chavantina, sabe, pastor Caleb, na igreja aí, na sua vida, na vida dos irmãos. Eu sempre gosto de comentar com os irmãos, pastor Caleb, que sempre quando a gente se reúne, né, no culto, de celebração, ou em momentos como esse, de live, de oração, eu sempre gosto de falar para os irmãos que eu sempre deixo uma expectativa para os irmãos, que eu não quero trazer nada novo, sabe? Eu não quero, às vezes, reinventar a roda, falar algo que nunca foi falado. Nessa noite, pastor, eu estou aqui simplesmente para reafirmar
a verdade da palavra de Deus sobre a vida de vocês. A verdade contra a qual o diabo tem lutado e tentado distorcer há séculos e séculos, né, pastor? Eu percebo que a maior luta, né, do diabo é tentar corromper a palavra de Deus. A maior luta do diabo, e por assim dizer, não só com a palavra, mas a luta do diabo contra, né, o ser humano, contra a criação, é justamente devido a algo que ele tanto queria. O diabo só caiu porque ele queria ser como Deus, né? E aí, de repente, Deus vem e diz a Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus fez o homem tal qual Cristo é. Deus fez o homem tal qual ele é. E aí o diabo, então, ele vem há séculos e séculos tentando distorcer essa verdade, tentando gerar, né, esses enganos na nossa mente. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Paulo, em uma das suas cartas, né, à igreja, Paulo escreve algo à igreja e Paulo diz assim, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então eu tenho percebido, pastor Caleb, que nós estamos nesse tempo agora, né, tendo que reinventar ser igreja, né? Estamos tendo que nos reinventarmos, né, nos cultos, nos reinventarmos nas células, nos reinventarmos até mesmo, né, dentro de casa, com a família, no nosso convívio, no nosso dia a dia. De uma certa forma, tudo tem sido muito novo, tudo tem sido muito, muito diferente, e eu creio que isso, né, em alguma medida, isso é muito bom, né, e isso vai alargar o nosso coração, né. Nós aqui em Água Boa mesmo, nós tínhamos muita dificuldade com essa questão de redes sociais, agora nós fomos para as redes sociais, a palavra de Deus, né, está sendo divulgada, está sendo pregada, está sendo espalhada. Talvez pessoas que antes não tinham acesso, não conseguiam talvez ir, né, a uma cidade, a um vilarejo, a um culto, hoje isso está muito claro, né, está muito aberto aí, através das redes sociais. Mas eu percebo também que é um momento, pastor, de nós darmos também uma atenção à palavra de Deus, nós darmos ouvidos àquilo que o Espírito diz através da palavra de Deus. Então, como Paulo diz aqui, né, eu tenho percebido que talvez, não todos, mas por assim dizer, todos os nossos problemas, todas as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, muitas delas, elas começam através da corrupção da nossa mente, gerado pelo engano da serpente. O diabo, tudo que ele faz, tudo que ele quer fazer, ele usa dessa astúcia que ele tem, ele usa desses enganos, ele usa dessa sabedoria ilusória, como diz a Bíblia, né? O diabo é chamado de tentador, o diabo é chamado de usurpador, o diabo é chamado de enganador, pai da mentira. Então ele é astuto, ele é sutil, ele usa dessa habilidade que ele tem ilusória para danificar algo na nossa mente. E é interessante que quando algo na nossa mente é danificado, automaticamente isso vai nos apartar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo e a sua palavra. Ou seja, quando um engano é gerado na nossa mente, esse engano, ele nos leva a nos apartarmos da palavra de Deus. Esse engano nos leva a nos desviarmos da palavra de Deus. Então, ou seja, esse engano, né, que o diabo gera, que o diabo causa, né, essa corrupção da nossa mente, nos desvia da verdade, nos desvia, né, da palavra de Deus. E nós sabemos que o Senhor nos deu essa faculdade intelectual, a faculdade da mente, porque é através da mente que nós recebemos todas as nossas informações, né? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, primeiramente nós recebemos da mente. Então a mente é o principal campo de batalha, a mente é o principal ponto onde o diabo age, então, com esses dardos inflamados dele,
através de pensamentos, através de setas malignas, justamente para tentar corromper. Porque um pensamento errado, ele vai gerar uma crença errada, e uma crença errada vai nos levar a termos atitudes erradas. Então o diabo sabe que se ele danifica a nossa mente, se ele consegue corromper a nossa mente, ele vai nos apartar daquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e não vos conformeis com este século. Tem uma outra versão que diz assim, ó, e não se amoldem ao padrão deste mundo. O que é não se conformar? Quando eu não sou muito bom em fazer bolo, e muito menos fazer pão, mas eu vejo que quando o padeiro, ou quem tem essa habilidade de fazer pão, de fazer bolo, quando a massa está pronta, para poder então dar a forma, o molde daquele pão, daquela massa, daquele bolo, aquela massa é colocada numa forma. Então aquele pão, ele é conformado conforme aquela forma. Aquele bolo, ele é conformado conforme aquela forma. Então quando a Bíblia diz, não vos conformeis com este século, mas logo em seguida a Bíblia diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o que Paulo está querendo dizer? Não coloquem o pensamento de vocês, a mente de vocês, nessa forma do mundo. Não coloquem os pensamentos de vocês de acordo com os padrões do mundo, mas que haja uma renovação, uma transformação, através da renovação da nossa mente. E a única coisa, pastor Caleb, que pode renovar a nossa mente é a palavra de Deus. Não tem outra coisa que pode trazer renovação, que pode trazer mudança, que pode trazer novidade de vida, a não ser a palavra de Deus. E aí o versículo termina dizendo assim, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se quando lemos o versículo todo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está dizendo que quando nós colocamos a nossa mente na forma da palavra de Deus, quando nós colocamos os nossos pensamentos, a nossa mente, nos padrões da palavra de Deus, nós vamos experimentar algo bom, algo agradável e algo perfeito, que é a vontade de Deus em nossas vidas. Então, a tentação do diabo, através dessa corrupção da nossa mente, desses enganos, então, que o diabo gera na nossa mente, e isso normalmente vai nos levar a questionar a lógica de Deus. Aí vem aqueles porquês, vem aqueles questionamentos que as crianças têm, Eu tenho um filho de 8 anos e tenho uma adolescente de 14. A minha filha de 14 já está superando, essa fase dos porquês. Mas o meu filho de 8 anos, todo dia ele solta aí uma meia dúzia de porquês. Mas pai, por quê? Mas pai, por quê? E aí então, quando o diabo corrompe a nossa mente, vem os porquês. O que Deus quis dizer com isso? Aí às vezes a gente lê a palavra, às vezes a gente ouve algo, aí de repente vem aquele, mas isso parece que não ficou muito claro. Eu não sei, parece que eu não estou entendendo muito bem isso. E aí a Bíblia diz que os fariseus arrasou na mente, mas a Bíblia fala que Jesus discernia no Espírito. O que nós temos que fazer é discernir no Espírito. Nós não podemos ficar arrazoando na mente, não podemos querer ficar temos que entender através da nossa mente. Então a mente é algo bom que Deus criou para receber a informação, mas nós, homens e mulheres espirituais, nós discernimos no Espírito, nós discernimos no coração. Quando eu discerno no coração, eu deixo essa faculdade mental, intelectual um pouco de lado, e eu permito que o Espírito Santo agora então tenha mais espaço, mais liberdade de falar na minha vida. E quando eu vou cedendo esses espaços para o Espírito Santo de Deus, é como que eu vou reconquistando esses territórios que eu cedi na minha mente ao diabo. E aí então, os questionamentos, eles meio que não tem mais sentido. Não tem mais por que eu ficar questionando, perguntando o porquê disso, o porquê daquilo.
E aí, quando o diabo começa a nos levar a questionar a lógica de Deus, em seguida, o diabo vai nos levar a questionar a bondade de Deus, o caráter de Deus, os caminhos de Deus, os desígnios de Deus. Aí começa, mas por que Deus permitiu isso? Como que Deus faz isso? Por que Deus não faz nada para mudar isso? E aí, nós vamos nos apartando da simplicidade devida à palavra de Deus, né? A queda do homem e da mulher começou por aí. Eva estava sozinha no jardim do Éden, e eu sempre costumo falar para os irmãos, pastor, que naquele dia aconteceu alguma coisa entre Adão e Eva, né? Para Eva estar sozinha, andando no jardim, talvez, né? Mas esse homem que você me deu, Deus, coração muito duro, é um homem que não me ama, né? Aquelas coisas que tudo são princípios. E de repente a serpente, ela viu nisso uma oportunidade. Ela chegou para Eva e começou a conversar com Eva, né? O que está acontecendo, né? O que está passando? E Eva começou a conversar com a serpente foi puxando assunto, pois é, né? Mas por que você não come dessa fruta? Né? Se você comer essa fruta, você vai sentir uma alegria diferente, algo diferente. Aí Eva foi falando, né? Não, porque Deus disse que nós não podemos comer desse fruto. Aí o diabo começou, né, a lançar setas. Mas por que Deus não quer que vocês comam do fruto? Será que é porque Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus? Conhecedores do bem e do mal, conhecedores de tudo. Será que Deus não quer impedir que vocês conheçam algo, que vocês saibam de algo? E aí Eva faz algo que muitas vezes nós fazemos. Nós temos que ter cuidado, sabe, irmãos? Para não acrescentarmos nada na palavra e tampouco para tirarmos alguma coisa da palavra. Aí a serpente fala assim, a Eva fala assim para a serpente, pois Deus disse que nós não podemos comer e nem tocar nesse fruto. Eva acrescentou algo que Deus não havia falado. Mas a serpente foi pegando tudo isso e foi corrompendo a mente da Eva. Foi enganando a Eva. Até que Eva comeu do fruto. E eu brinco com os irmãos aqui, sabe, pastor? Eu falo que se Adão e Eva fossem chineses, eles teriam comido a serpente e não o fruto. Aí o problema da humanidade estaria resolvido, né? Então eu falo, eu acho que Adão e Eva eram muito brasileiros, que eles decidiram comer realmente da fruta, né? Se fosse o chinês, tinha comido a serpente, tinha resolvido. Mas veja, com Eva foi assim, lá no início, né? A queda de Satanás foi assim, e Satanás vem então usando dessa astúcia, dessa sabedoria que ele tem, para corromper a mente. E o diabo tentou fazer isso com Jesus. Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, diz a Bíblia, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu acho incrível esse texto, sabe, pastor? Jesus tinha acabado de ser batizado, os céus se abriram sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, uma voz bradou dos céus, este é meu filho amado, filho amado, filho amado. E aí Jesus é levado ao deserto, para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome, e o tentador, o enganador, ele chega para Jesus, e aí ele tenta usar
aquilo que Deus disse. Ele tenta corromper mais uma vez a palavra. Ele chega e fala: eu ouvi falar esses dias aí que você é o Filho de Deus. Como que é isso? Quer dizer então que você é o amadinho? Quer dizer que você então é o queridinho? Mas deixa eu te falar algo. Você não parece ser o Filho de Deus. Você parece ser um galileu qualquer. Então, se você é mesmo o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O diabo queria uma prova. O diabo queria que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus. O propósito era simplesmente enganar Jesus. O propósito era corromper. O propósito era danificar a mente de Jesus. Mas qual foi a atitude de Jesus? Jesus olha para o diabo e fala: ei, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se o diabo consegue corromper a nossa mente quanto à nossa filiação, logo nós vamos viver atemorizados, vamos viver com medo. Qual medo? Será que Deus realmente me ama? Se Deus me ama, por que eu não estou sentindo o seu amor? Se Deus me ama, por que eu estou passando por tantos problemas? Por que eu não me casei ainda? Por que minha família está passando tanta dificuldade? Por que essas coisas só acontecem comigo? Por que eu ainda estou com essa enfermidade? Por quê? Por quê? Por quê? Se o diabo consegue corromper a nossa mente, se o diabo consegue, através dessa astúcia, dessa sabedoria ilusória, nos apartar da simplicidade a Cristo e a sua palavra, algo vai acontecer no nosso coração. Adão, quando comeu da fruta, e diz a Bíblia que Jesus todos os dias, na viração do dia, vinha ter comunhão com Adão e Eva. Quando Adão e Eva ouviram que Jesus se aproximava, diz a Bíblia que eles tiveram medo. Eles tiveram medo de Deus. Eles tiveram medo do Pai. Eles se afastaram da pureza devidas à palavra, ao Senhor, ao Abba Pai, a Deus. Ficaram com medo. Então, o diabo, ele quer corromper a nossa mente justamente para gerar medo, pavor, pânico. É interessante, pastor, que lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz assim, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Veja, Jesus, quando começa o ministério dele, quando é batizado por João Batista, foi a primeira vez que Jesus então ouviu isso. Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão. Eu tive o privilégio, pastor Caleb, de poder ir em Israel e poder reafirmar o meu batismo no Rio Jordão. É claro, nós não fomos exatamente no local, no ponto onde Jesus foi batizado. O local mais específico, mais próximo de onde Jesus foi batizado, é no Rio Jordão, perto aonde ele deságua no Mar Morto. E esse lugar onde Jesus foi batizado, então, que foi a primeira vez que ele ouviu, quando o Pai falou para ele: esse é o meu filho amado, é o lugar mais profundo da terra, pastor Caleb, você sabia? Ele fica a 420 metros abaixo do nível do mar. Mas é interessante que a segunda vez que Jesus ouviu que ele era filho amado, foi no monte da transfiguração. A Bíblia não fala qual foi esse monte, mas alguns estudiosos supõem que deve ter sido o Monte Hermon. E o Monte Hermon, ele é o monte mais alto de Israel. Ele fica a 2.000 metros de altitude acima
do nível do mar. Então, eu percebo que constantemente o diabo ele fica tentando corromper a nossa mente. O diabo ele fica tentando impedir o testificar do Espírito Santo de que nós somos filhos de Deus. Por que o diabo tenta fazer isso? Por que ele age assim? Porque o diabo sabe, irmãos, que os filhos reinam em vida. Escravos não reinam, servos não reinam, mas filhos reinam em vida. E diz a Bíblia que quando Jesus se batizou, os céus se abriram sobre Jesus. Filhos desfrutam de céus abertos todos os dias. Filhos desfrutam de céus abertos em cada momento de suas vidas. Quer seja em casa, na família, no casamento, no trabalho, na vida espiritual. Quem é filho, ele reina. Quem é filho, ele tem a marca do Espírito Santo, a marca da promessa. Comportas estão abertas sobre os filhos, os céus estão abertos sobre os filhos. Então, o que nós precisamos lembrar, em momentos como esses que estão passando agora diante dessa pandemia, pastor, é que simplesmente somos filhos amados. Por quê? Porque o Pai disse. Não é porque nós nos colocamos nessa posição, é por causa de Cristo. E diz a Bíblia que se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Deus amou a Cristo, e se Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Cristo por amor a nós, o Pai nos ama da mesma forma que Ele ama a Cristo. Você tem 2 filhos um pouco mais novos que os meus, né, pastor? E eu imagino que eles saibam que você os ama. E os meus 2 filhos, eles sabem disso. E pelo simples fato deles saberem que eu os amo, eles não estão preocupados se vai faltar algo em casa ou não, se vai ter comida ou não, se a conta da energia vai estar paga ou não. Eles não ficam preocupados com isso, porque eles sabem que eles têm um Pai que ama e um Pai que vai fazer tudo por eles. E assim somos nós. Agora imagina o nosso Abba Pai, imagina o nosso Pai celestial. Então, quando essas coisas acontecem, o diabo vai usando dessas astúcias dele para ir tentando corromper a nossa mente. Eu penso que o foco principal do diabo é tentar, então, nos levar a esquecermos a nossa filiação, a nossa identidade, quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo. Então, veja bem, meu irmão, quando Jesus estava no ponto mais baixo da terra, que foi lá no Jordão, perto do Mar Morto, Jesus ouviu: este é meu filho amado. Mas quando Jesus estava no ponto mais alto, lá no Monte da Transfiguração, o que Jesus ouviu foi: este é meu filho amado. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que naqueles dias em que nós talvez nos sentimos no lugar mais baixo, talvez aquele dia que nós nos sentimos no vale, aquele dia que nós sentimos que estamos cercados pelos problemas, cercados pelas circunstâncias, cercado pelo inimigo, o que nós precisamos simplesmente é crer que nós somos filhos amados. Nosso maior exercício de fé, pastor Caleb, não é provar para Deus o quanto nós amamos a Deus, mas nosso maior exercício de fé é crer o quanto somos amados por Deus, o quanto o Pai nos ama. Da mesma forma, quando nós estamos no monte, quando nós estamos naqueles dias de glória, naqueles dias de vitória, naqueles dias que parece que está tudo bem, nós precisamos simplesmente nos lembrar e crer que nós somos filhos amados. Filhos amados. Então, irmãos, nesses dias, não deem ouvidos ao diabo. Não deem atenção ao enganador.
ao tentador. Não deem ouvidos, sabe, às más notícias. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então entenda, é um princípio. Eu tenho ensinado aqui, pastor Caleb, os irmãos, a não ficarem ouvindo, sabe, as notícias acerca da pandemia, porque é um princípio. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a dúvida, o medo, a incredulidade também vem pelo ouvir, mas o ouvir as más notícias. Porque tudo isso, nós sabemos, o sistema, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Esse sistema jaz no maligno. Então nós temos que guardar, sabe, aquilo que a gente ouve nesses dias. Porque se a gente ficar dando ouvidos ao tentador, a nossa mente vai se corromper. Nosso coração vai se corromper. Vamos ter muitas lutas. Vamos duvidar do amor de Deus, da bondade de Deus. Vamos duvidar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Os questionamentos vão vir e vamos nos esquecer que nós somos filhos amados. Filhos amados. O amor de Deus, meu querido, Ele é o mesmo. Não tenha nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. E também não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Então, nesses dias, nesse tempo, exercite seu coração, exercite a sua fé, crendo na palavra de Deus, crendo que você é filho. E se você é filho, filhos reinam em vida. Nós vamos reinar um dia na glória com o Senhor Jesus. Mas a vontade do Pai é que a gente reine aqui também, que a gente reine diante dessas circunstâncias, diante dessas situações. A vontade de Deus é que a gente reine diante dessas pandemias. A vontade de Deus no vá ou no mundo, a gente reine porque nós somos filhos amados do Pai. Filhos amados do Pai. Eu gostaria de orar por você nesse momento, se você puder. Feche seus olhos aí onde você está e deixe que o Espírito Santo nesse momento aqueça seu coração, aqueça seu espírito. Pai, eu quero orar pela vida desses amados irmãos, eu quero orar, ó Deus, pela igreja, ó Deus, Batista Nacional, ó Deus de Nova Chavantina. Pai, eu quero declarar que esses irmãos são filhos amados do Pai. Quero declarar que esses irmãos estão debaixo do favor, eles estão debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a tua palavra diz, Pai, que mesmo que andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não iríamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. É o Senhor quem está do nosso lado. E diz a Bíblia que se o Senhor é por nós, quem é contra nós? O que é contra nós? É pandemia? É vírus? É enfermidade? É o diabo? São as circunstâncias? É o medo? Não há nada. Nada, porque o Senhor é por nós. A palavra de Deus diz também que o Senhor não nos deu espírito de temor, mas o Senhor nos deu espírito de amor, espírito de moderação, espírito de poder. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Somos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos da realeza. Nós somos não de um ambiente terrestre, terreno, mas nós somos de um ambiente celestial. Somos seres celestiais. Pai, guarda esses irmãos, guarda a mente desses irmãos, Pai, guarda o coração, Pai, desses irmãos, ó Deus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa fortalecer, Pai, a fé, Pai, que eles possam ter a mente de Cristo, Pai, que eles possam pensar como Cristo pensa, Senhor, que eles possam agir, ó Deus, como Cristo agiria, diante dessas circunstâncias, Pai, diante desse momento que estamos vivendo, ó Deus, aqui, nessa terra, ó Deus, que os meus irmãos possam desfrutar, ó Deus, de suprimentos celestiais. Eu quero declarar que esses irmãos, eles estão, ó Deus, à sombra
do Onipotente. Eu quero declarar que esses irmãos estão debaixo das asas do Senhor. Eu quero declarar que mal nenhum, ó Deus, chegará, ó Deus, tocará na vida dos meus irmãos. Praga nenhuma, enfermidade nenhuma, vírus nenhum vai chegar à casa dos meus irmãos, Pai. Nós nos lembramos da mãe do pastor Caleb, queremos orar pela vida dela nessa tarde, queremos interceder pela vida dela, queremos ordenar agora enfermidade, Covid, seja lá o que for, caia por terra, em nome de Jesus. Caia por terra agora, enfermidade. Que o teu Espírito, nesse momento, visite agora a mãe do pastor Caleb. Que o teu Espírito agora fortaleça os pulmões, fortaleça o organismo, que possa haver uma restauração no quadro clínico, uma restauração na saúde dela agora, Senhor. Que ela possa, ó Deus, desfrutar do fôlego de vida, ó Deus, sanidade de Deus, vida de Deus seja liberada, ó Deus, sobre a vida, ó Deus, da mãe do pastor Caleb, Senhor. Pai, sobre o pastor Caleb, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a igreja, sobre os irmãos que estão, ó Deus, sobre os cuidados do pastor Caleb, que eles possam experimentar, ó Deus, um tempo de novidade de vida, um tempo de avanços extraordinários, um tempo de favor inesperado, Pai. Deus, eu quero declarar que tem muitos irmãos que talvez, ó Deus, já tenham se esquecido de promessas que o Senhor liberou sobre eles. Talvez irmãos que tenham se esquecido de sonhos que um dia o Senhor os levou a ter. Ó Deus, irmãos que talvez tenham, ó Deus, deixado de ter esperança, de sonhar. Eu quero declarar que o Senhor vai surpreendê-los nesse tempo, Senhor. Vai ser um tempo de avanços, vai ser um tempo de crescimento, Pai. Vai ser um tempo onde o Senhor vai dar a eles direções claras, o Senhor vai dar a eles criatividade, o Senhor vai dar a eles habilidade, Pai, e eles vão ver a mão do Senhor, eles vão ver, Pai, ó Deus, o Senhor movendo na vida deles, através da vida deles. Vai ser um tempo de salvação, ó Deus, nas casas, nos lares. Vai ser um tempo de salvação, ó Deus, em Nova Chavantina, Senhor. Vai ser um tempo em que o Senhor vai usá-los de uma maneira poderosa, Pai. Ou eles vão ser, ó Deus, como espada nas mãos do Senhor. Eles vão ser, ó Deus, boca de Deus, aonde eles estiverem, Senhor. Vão ser usados para liberarem as boas novas do Senhor. Mas acima de tudo, Pai, eu oro e eu te peço para que o Senhor traga essa clareza à mente deles e ao coração deles, de que eles são filhos amados, são filhos do Abba Pai. Supre as necessidades, supre as carências, enche eles da tua paz, Espírito Santo de Deus. Enche, ó Deus, esses irmãos da alegria do Senhor, do contentamento do Senhor, Pai. E que aonde eles forem, Senhor, eles possam, ó Deus, estarem cercados pelos anjos do Senhor, por uma muralha de fogo. Possam estar debaixo da cachoeira da graça do Senhor, cobertos pelo sangue do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. E amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por ter se colocado à disposição de estar ministrando em nossas vidas. Nós fomos impactados com essa palavra poderosa. E de verdade, eu tenho um carinho muito grande pelo Senhor. O Senhor é referência para a gente. E obrigado mesmo, tá? Amém, amém. A reciprocidade também é verdadeira, você sabe disso. Amém. Saudade. Também, a gente possa saudade, se encontrar Senhor. mais vezes. Amém. Privilégio. Muito obrigado pelo convite, viu? Amém. Obrigado, Senhor. A todos os irmãos que ficaram com a gente aqui, a você que está assistindo a gente pelo YouTube, que Deus abençoe você, que essa palavra fique cravada no seu coração, em nome de Jesus. Amém?